Thaís Arbex, eu começo com você. A gente já chegou a levantar a bola a respeito desse assunto, mas queria apontar outros dois elementos. Primeiro é que essa eleição e esse pós-eleição estão mostrando que não existem inimigos em Brasília. Todo mundo pode voltar a ser amigo depois de uma rixa pública nos bastidores. Isso já acontece há muito tempo no parlamento, né? Às vezes eles estão tomando cafezinho juntos, sobem lá na tribuna, um ataca o outro, depois volta para tomar café. E a situação do Luciano Bivar, ali da União Brasil, que é o partido Assemineto, do Ronaldo Caiado, do Sérgio Moro. Ele já acalenta há muito tempo esse sonho de ser presidente da Câmara. Você vê alguma condição para ele nesse momento? Não sei se tem condição, não arrisco a falar sobre se vai ser candidato, se ele vai ter essa condição política lá na frente. Mas a gente sabe que em todo esse processo, Luciano Bivar conseguiu negociar de forma que o seu partido, agora é União Brasil, mas já foi PSL, tivesse uma posição importante na direção da Câmara. Luciano Bivar, deu uma entrevista hoje bastante importante ao jornal O Globo, dizendo que tem toda a intenção de fazer parte da base de apoio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Na mesma linha, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, também sinaliza para essa base de apoio. Então, o que a gente vê é que, neste momento, já começam as conversas para integrar uma base de apoio e, claro, pensando no que ela pode render de frutos para esses partidos. Na Câmara, especificamente, pode ser a presidência da Câmara, mas também podem ser aqueles cargos chaves ali na direção. Tem uma série de cargos que são meninas dos olhos dos partidos, né? Tem as secretarias. Então, tudo isso já está sendo colocado em campo. A gente ouviu uma fala do senador Randolph Rodrigues sobre o número. O que eu ouvi hoje à tarde, Felipe, é de que tem muita gente trabalhando para que se consiga uma maioria para, inclusive, ter apoio a propostas de emenda à Constituição. Ou seja, uma base tão ampla que tem a possibilidade de, sozinha, aprovar PECs, que a gente sabe que é o número máximo, né? O maior número que precisa de deputados e senadores para aprovar uma proposta. Então, essa construção está em curso e, claro, passa, sim, pela presidência do Senado, que me parece mais clara com Rodrigo Pacheco, numa negociação ali com o PSD, e aí agora a presidência da Câmara. A gente tem que ver muito como esses partidos que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro, PP, PL e Republicanos, vão também se movimentar nessa disputa. A gente mostrou na nossa reportagem o nome do presidente do Republicanos, o Marcos Pereira. Ele vem para uma disputa com Arthur Lira. Então, tudo isso acho que a gente vai começar a observar com mais clareza a partir de agora. Muito obrigado, Thaís Arbex. E eu quero provocar aqui o nosso convidado, Nelson Marconi, com uma pergunta um pouco mais difícil. A gente está vendo toda a movimentação do PT para formar uma base de apoio no Congresso Nacional. Pode ter uma base para algumas propostas, pode não conseguir para outras, também tem essas nuances por aí. Em relação ao seu ponto de vista econômico, o que você acha que tem no programa do PT, embora não tenha sido muito detalhado, como a gente apontou ao longo da campanha, que mereça ser aprovado e o que valeria a pena o Congresso resistir para não deixar? Pode ser uma ideia que já tenha surgido aí nesse campo da esquerda petista. O que é bom que o Congresso aprove e não seria bom? Olha, é uma boa provocação. Se você quiser pensar mais um pouquinho, eu passo outra para a Raquel. Eu vou começar, posso depois voltar aqui. Eu acho que a coisa mais importante que devia ser aprovada é a reforma tributária. E aí, para isso, ele precisa de uma base de apoio muito grande. Lógico que o primeiro momento é essa questão da PEC, né? Tá certo? Do meu ponto de vista, talvez até eu vou provocar vocês agora, eu acho que o teto de gasto não devia estar na Constituição. E gerou um monte de problema por causa disso. Você precisa ter uma regra fiscal, uma regra de controle de gasto adequada, uma regra de evolução da dívida pública, mas a hora que você constitucionaliza isso, é o que vai acontecer. Você fica esse monte de problemas, de puxadinhos e tal, e você precisa de uma PEC para aprovar um aumento do auxílio do Bolsa Família ou coisa parecida, né? Agora, a questão mais importante a ser aprovada realmente, eu entendo que é a reforma tributária, né? E aí você precisa realmente ter uma base de Congresso muito boa,
né? A própria reforma da Previdência, quer dizer, do meu ponto de vista, ela deveria talvez ser revista para poder incorporar claramente vamos dizer, não só ter um regime de repartição, como a gente chama, mas também a partir de um certo valor, ter um regime, o valor ser submetido a um regime de capitalização. Porque a Previdência, da forma como ela está hoje, a gente sabe que daqui a alguns anos ela vai ter problema novamente, né? Não estou defendendo o fim, pelo amor de Deus, das aposentadorias, não é isso, mas uma combinação entre as duas coisas. Você precisa de PEC para isso, né? Agora, você me pergunta o que não deveria ser aprovado, aí eu preciso pensar um pouco mais aqui. Enquanto você certo? Pensa, é só detalhar. A reforma tributária, assim, cada um tem um projeto de reforma tributária. Tem algum elemento que você considera fundamental? Sim, nossa, eu acho que tem duas coisas que são fundamentais. Uma é mudar a composição dos tributos entre produção, tributação, carga sobre a tributação e carga sobre a renda, certo? O Brasil é um dos países onde se tem essa distorção, onde se tributa muito mais a produção e o consumo e proporcionalmente menos a renda. Então, esse mix tem que mudar necessariamente na reforma tributária, né? E, logicamente, pensando no que já está lá no Congresso, essa simplificação dos impostos é muito importante, né? Eu acho que é fundamental a gente ter, sim, um imposto sobre lucros e dividendos, cobrado sobre lucros e dividendos distribuídos, mas aí, no caso, os lucros e dividendos que já, como eu falei, distribuídos para a pessoa física, tendo uma contrapartida de diminuição do imposto de renda na pessoa jurídica, né? Eu ainda acho que a gente deveria cobrar imposto sobre grandes fortunas. Eu sei que isso é muito polêmico, né? É difícil a gente, talvez com esse Congresso, conseguir isso, mas idealmente a gente deveria colocar isso na pauta de discussão. E a simplificação do sistema tributário. Você vai falar, dá para a gente diminuir os impostos? Eu acho que a carga tributária no Brasil no conjunto é difícil a gente diminuir hoje. Mas mudar esse mix é muito importante. A gente perde competitividade às nossas empresas em relação a empresas de outros países, se a gente tem uma carga tributária tão alta na produção. Tributar exportações, como hoje tributa de manufaturados, é uma coisa absurda. Tributar investimentos é uma coisa absurda, certo? Então, você tem um sistema muito distorcido. Essa é a reforma mais urgente. Tá certo? Do ponto de vista de reforma administrativa, a gente pode até conversar depois um pouco mais sobre esse assunto, mas eu não quero me estender mais na resposta. Passar a palavra para a Raquel aqui para você. Você sabe que o Arthur Lira, ele deu discurso ao longo da campanha, posando ali de reformista. A gente sabe que as coisas não são exatamente assim com o Centrão, mas ele falou em reforma tributária, falou até em reforma administrativa. Você acha que sai no governo Lula e quais seriam esses elementos? Felipe, antes de responder, eu vou só aceitar a provocação do professor sobre o teto de gastos. Professor, eu acho que com o teto de gastos na Constituição já foi essa várzea desse monte de PEC. Imagina se não tivesse. Acho que ele foi fundamental para a gente segurar a dívida pública, para baixar a taxa de juros no Brasil. Sim, ele está muito desacreditado, você precisa de um novo arcabouço, mas ele forçou, por exemplo, a reforma da Previdência. Então, uma pequena discordância em relação ao senhor. Voltando na sua pergunta, Felipe, a gente vai primeiro precisar decidir esse embate sobre a presidência da Câmara. O PT vai precisar definir as suas prioridades. Num mundo ideal, o PT já... O que o novo governo faria? Você aprova essas medidas emergenciais, o mais realmente dentro do conceito do que é emergencial, e você já abre o novo governo com o seu arcabouço fiscal, com uma reforma administrativa, com uma reforma tributária, para você dizer de onde vai vir o dinheiro nos anos seguintes, para dar sustentabilidade à dívida pública. Agora, se você vai ter condições políticas de fazer isso, eu acho que o jogo está muito no começo para a gente saber. Eu acho que existe dentro do Partido dos Trabalhadores hoje uma consciência de que a reforma tributária é necessária. Agora, qual reforma tributária eles vão querer fazer e como ela vai ser feita? E a tributação de lucros e dividendos hoje parece quase um consenso no Brasil, mas o balanço dela é muito importante, né? Porque se você tributa os lucros e dividendos da pessoa física, que está correto. Hoje o pobre paga muito mais imposto no Brasil do que o rico, né? O rico não paga imposto, deixa em dividendo e o pobre paga lá no consumo. Isso. Só que se você pesa muito a mão aqui sem desonerar o imposto
de pessoa jurídica, das empresas, você tira a competitividade da economia. Então, não é tão simples você dizer, vou estabelecer a tributação de lucros e dividendos. Você tem que fazer essa compensação. O governo Jair Bolsonaro não conseguiu na Câmara, apesar de Arthur Lira. Nelson, você quer complementar? Fica à vontade. Não, eu ia falar que essa questão realmente da maioria no Congresso e estabelecer essa frente ampla, ou vamos dizer, é fundamental, porque vai precisar fazer muita reforma realmente nesse governo. Eu queria aproveitar um ponto que você citou, que eu acho que é dúvida de muita gente também, que é o imposto, taxação de grandes fortunas. Muita gente fica em dúvida se há migração de capital, porque teve um caso muito famoso do ator francês Gérard Depardieu, que tinha a cidadania russa, e quando veio o projeto de um presidente socialista, François Hollande, de taxar ali em 75%, mas era muito maior do que o Ciro Gomes propôs ao longo dessa corrida eleitoral. Ele jogou o dinheiro dele para a Rússia e aí as pessoas ficam alegando que isso não funciona, porque, enfim, hoje é possível fazer isso. Não seria um problema? Como é que você faz para isso não acontecer como consequência de um projeto como esse? Primeiro, eu acho que para esse projeto ser ideal, você teria que ter uma tributação combinada com vários países, né? Tá certo? Primeira coisa, quer dizer, de movimentação de capitais. Segundo, que você teria que ter algum tipo de taxação nessa movimentação e avisar isso, né? Agora, de toda forma, é óbvio que um imposto desse tipo vai ter algum tipo de evasão, né? Certo? Mas, do outro lado, você está, até por uma questão de justiça social, né? Tá certo? Você está falando, olha, tem grandes... A gente não está falando de coisas pequenas, nós estamos falando realmente de grandes volumes de recursos e tal, né? Tá certo? Estamos falando de bilhões, de trilhões, tá certo? Quer dizer, riquezas muito grandes que existem na economia. Você pode ter alguma evasão, você teria que controlar, no fundo, a saída com um pequeno, com o IOF e tal, e, ao mesmo tempo, conseguir arrecadar alguma coisa. É lógico que você, quando cria um imposto, qualquer imposto que você cria, ele tem sempre um caráter que ou ele é distributivo ou ele vai impactar na eficiência. Ele vai, de alguma forma, impactar numa coisa ou na outra. O que quer dizer com isso? Quer dizer, quando ele é distributivo, ele vai, de alguma forma, ajudar na redistribuição de renda na economia. É o caso desse imposto. Ele, quando ele mexe na eficiência, ele vai mexer em alguma coisa do tipo da alocação que a gente fala dos recursos para produzir, né? E qualquer imposto sempre vai ter um impacto de uma forma, muitas vezes, combinada entre as duas. O que você tem que fazer é minorar esse efeito. Mas isso tem que ser conversado melhor com a sociedade e tal, etc. Agora, para realmente funcionar uma coisa desse tipo, ele teria que ser orquestrado, eu acho, como eu insisto de novo, com outros países, porque eles deveriam tratar isso da mesma forma.